Lins, congressistas dos Estados Unidos ameaçam tomar medidas legais contra a procuradora-geral americana, a Pam Bondi, por causa do caso Epstein, é isso? Pois é. A gente tem várias coisas acontecendo nos últimos dias, né? Tinha um prazo máximo dado pela Justiça mesmo, através de um pedido do Congresso, uma mobilização do Congresso americano, para que todos os arquivos do famigerado caso Epstein, né, que trata das relações nebulosas do operador financeiro, né, Jeffrey Epstein, e também pedófilo, assediador sexual, preso e condenado por essas práticas, com figurões de todas as áreas da sociedade dos Estados Unidos. Da política, a gente está vendo imagens aí dele com Donald Trump nos anos 90, virada para o início dos 2000 ali também, mas também do mundo das artes, também com ex-presidentes, o presidente Clinton aparece nos arquivos, ainda Mick Jagger, Michael Jackson, numa miscelânea, na verdade, que mostra só como ele tinha acesso a tantas coisas e o que torna tudo mais complexo de você tentar discernir o que é erro, crime, incitação a assédio, pedofilia, tráfico de mulheres e o que é apenas a festa de alguém muito bem relacionado nos meios da alta cúpula, seja política ou financeira dos Estados Unidos. Olá. E aí, os documentos foram, de fato, liberados na sexta-feira. Não todos, como era a determinação, Sim. mas uma boa parte deles. O problema é que boa parte desses documentos alguns foram divulgados e logo depois retirados da internet. Então já há uma preocupação, principalmente da oposição democrata e também de grupos que defendem o direito de vítimas e tudo mais, sobre por que documentos apareceram e depois foram retirados. Alguns deles voltaram a aparecer depois. E outro, o nível de, como eles chamam lá, né, quanto esses documentos estão redacted, que eles são mexidos, Sim. apagados, trechos, em tese, só pode ser feito para proteger as vítimas. Sim. Não é algo ou uma investigação em curso. E parece que o Departamento de Justiça foi, digamos assim, bastante generoso no que ele resolveu mostrar, no que ele resolveu apagar. A gente está vendo uma das fotos divulgadas, o ex-presidente Bill Clinton numa banheira de hidromassagem, tem outra imagem dele também, numa piscina também, e outra com o Jeffrey Epstein sorridente ao lado dele. E isso é o que veio à tona. Isso é o que veio à tona. Imagino que não veio. O ex-príncipe Andrew, né? Na época ele era príncipe Andrew ainda, agora Andrew Mountbatten. Olha aí, Clinton também com uma jovem no seu colo. Lembrando que, obviamente, nessa época Clinton era, como ainda é hoje, casado com Hillary, né? Sua namorada da juventude, mas não tinha problema de pousar aparentemente num jatinho com essa jovem. E há também trechos escritos perturbadores, para dizer o mínimo, desses arquivos. Num deles tem uma conversa do Epstein com Donald Trump, então apenas um magnata do imobiliário e do entretenimento, ainda não um político americano, muito menos presidente dos Estados Unidos, em que eles conversam e que aparentemente Epstein faz menção de ter apresentado a Trump um adolescente de 14 anos e perguntando a ele o que ele tinha achado, e aí no documento aparece que o Trump riu e balançou a cabeça, dando um ok tácito ali. Ou seja, é por conta disso, é por conta do que não foi revelado, mais até do que foi revelado, que a Pam Bondi está agora na mira de congressistas que gostariam de ver muito mais do que já se tem. E a gente falava aqui mais cedo no programa, né? O quanto que algumas notícias espalhafatosas ligadas ao governo Trump são de fato notícias e o quanto são cortina de fumaça, manobras diversionistas para que os Estados Unidos não debatam especificamente esse caso, que é, para todos os efeitos, um escândalo. Aí também falta transparência. Aí a gente tem envolvimento de assédio sexual, tráfico de meninas, cooptação de jovens menores de idade pela Ghislaine Maxwell junto com o Jeffrey Epstein, ela que era braço direito dele, uso de mansões, jatinhos, Ilha do Caribe, um mundo assim de perversidade e junto com isso todo ali o jet set também misturado. E aí, inclusive, uma assessora do ex-presidente Bill Clinton disse, ao defender o patrão, que nesse caso o Epstein há dois grupos de pessoas, aquelas pessoas que não sabiam nada do que acontecia nos bastidores da vida de Epstein e, portanto, ficaram chocadas, se distanciaram e tudo mais, e as pessoas que sabiam e que, mesmo assim, mantiveram a proximidade com Epstein depois que foram revelados e começaram as investigações sobre uma série de crimes que ele teria cometido. Lembrando que Donald Trump, que nunca negou ter sido muito próximo dele, até porque as imagens não mentem, né? não tem nem como, disse que em 2004 ele rompeu relações com
Epstein, depois que o Epstein teria cooptado funcionários da casa dele em Mar-a-Lago para irem trabalhar com ele na mansão dele na Flórida também. Portanto, me parece, de toda forma, a gente viu ao longo desse ano todo Donald Trump fazendo o que podia e não podia para que esse assunto não fosse debatido, para que a luz do sol também não batesse sobre os arquivos Epstein. No entanto, é algo tão forte que... O que a Pam Bondi teve com isso? Não, é tão escandaloso, né? Não, com certeza, mas é tão louco ele achar que esse caso ia embora quando ele se aproveitou e usou esse cargo junto ao movimento MAGA na eleição para fazer campanha. Isso. Ele prometia o tempo todo. Ele não falava aquela história da moralidade ou da falsa moralidade. Ele sempre prometia que divulgaria tudo, porque havia, entre as muitas teorias da conspiração, as grandes elites envolvidas. Que as grandes elites universitárias, tem imagem, inclusive, até do Epstein com o Noam Chomsky, né? Aparece no jatinho dele também, com que ele tinha relações. E o ex-reitor de Harvard, se não me engano. O ex-reitor de Harvard também estava lá com ele também. O príncipe Andrew, o ex-presidente Clinton, um sem número de políticos. Mas ele usou, Lins, meu ponto é, ele usou, e no começo do ano a gente viu a Pam Bondi, a gente viu o Kash Patel, que é o diretor do FBI, todo mundo dizendo, nós vamos liberar. Vamos liberar. E aí, de repente, no meio do caminho, talvez eles ficaram sabendo de que não dava para liberar, porque ia envolver parte do próprio governo. Claro. Tinha informação sobre o Trump. Aí volta a entrevista da Suzy Wiles, ela dizendo que ela acabou com a Pam Bondi nessa entrevista. E ela é uma das mais próximas. A Pam Bondi dizendo, ela disse que tem uma fala muito forte da procuradora do Estado, geral do governo americano, a Pam Bondi, dizendo numa entrevista para a Fox, acho que bem no comecinho, fevereiro, né? Que fevereiro, março. A gente vai liberar, os documentos estão em cima da minha mesa. E aí a Suzy Wiles diz, não tinha nada em cima da mesa dela. Ela foi completamente irresponsável, ingênua de achar que lista ela estava falando. Então, assim, realmente, sobrou para Pam Bondi. Isso. Mas ela estava só fazendo um serviço para o chefe. Então, assim, ela vai pagar esse pato. Lá era blindagem também. Mas é claro que ela estava respondendo a uma demanda do MAGA. Isso. Uma demanda... Aí a gente fala de expoentes do MAGA, aquela congressista também, a Marjorie Taylor Greene, que é super republicana, super engajada. Foi ali, teve com o Trump o tempo todo, né? Ela falou, ela tem dito, eu estou do lado, eu discordo, eu estou com o Trump em tudo menos nisso. Eu discordo, estou do lado das vítimas. Também, né, que é um porta-voz do trumpismo de primeira hora também. Eles querem ver isso, afinal de contas, eles prometeram que isso tudo seria revelado porque ficaria claro para os Estados Unidos e para o mundo que a elite americana da economia, em boa parte de Wall Street, das universidades e tudo mais, estava envolvida em práticas criminosas, envolvendo sexo, envolvendo cooptação de meninas e tudo mais. E, no entanto, me parece que era mais do que isso, né? Ecumênico, o Epstein era ecumênico. Epstein tinha um leque muito grande de amigos, né? E o problema é que o Trump sempre fez parte dessa elite que ele jura combater, né? Então, na prática, existe uma dualidade que entra em choque em momentos como esse. Mais uma contradição desse governo dele. Mais uma contradição. É claro que o Trump tinha ali algumas questões, ele dizia que sofria um certo preconceito em alguns segmentos da elite, principalmente de Nova York e tudo, mas ele sempre circulou nessas rodas, ele sempre teve entre os poderosos, ele sempre foi recebido pelos sucessivos presidentes dos Estados Unidos, ele sempre teve proximidade com figuras de poder, como era o caso do Epstein num determinado momento. É claro que ele sempre acreditou que ele poderia preservar essa imagem de alguém anti-establishment, ao mesmo tempo que poderia combater o caso Epstein e poderia trazer para si os louros de fazer, eventualmente, uma determinada divulgação. Acho que entra nesse contexto essa personalidade do Trump de achar que pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, eventualmente ele pode segurar a divulgação dos documentos, ou então ele pode divulgar de maneira absolutamente seletiva, ou então ele pode, como num determinado momento ele já disse, eu posso dar um tiro numa pessoa na Quinta Avenida e mesmo assim eu não vou perder nenhum voto, quer dizer, eu posso contar a história que eu quiser e o pessoal do movimento MAGA vai comprar. O ponto é que nessa história em particular, atingiu-se um limite. Esse é um tema sensível demais para o Trump usar o seu tradicional encanto ou o seu tradicional poder de formulação de teorias exóticas para explicar
as mais diferentes situações. O caso Epstein é uma linha vermelha no chão para o movimento MAGA. Esse caso vai ficar assombrando ele até o final do governo, né? Porque quanto mais você segura o sigilo, mais fica esse negócio pairando, né? E ninguém controla essas coisas. Uma hora alguém pode simplesmente pegar um documento do... Aí aparece uma Groenlândia. Claro. Aí aparece... mas isso aí também tem limite, né? Dependendo do que aparecer. E essa estratégia de aproveitar que há também democratas no meio desses arquivos e jogar toda a culpa nos democratas, né? Nas figuras do Partido Democrata, exigindo, inclusive, como fez Trump, novas investigações sobre os democratas. Mas aí qualquer pessoa vai falar, mas peraí, só os democratas precisam ser investigados? Ninguém mais precisa ser investigado. É uma loucura como estratégia mesmo, que não se sustenta e que tem tido um custo, se me parece, na base de apoio ao Trump nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, porque ele, de fato, prometeu e não entregou. E mais do que nada. E quem mais cobra são os republicanos. Mais cobra são os republicanos. E cada vez que surgem novas imagens, novos textos, novas fotos e tudo mais, porque o escândalo aumenta. Os democratas estão até acostumados, né? O que mais tem na história dos democratas é escândalo sexual, né? Mas isso também é um componente irônico. do DNA americano, né? Essa coisa da sociedade puritana, etc. O escândalo sexual é algo que pega nos Estados Unidos. A vida particular dos políticos, a vida particular dos presidentes nos Estados Unidos tem esse tipo de componente e é muito interessante como isso sempre teve presente na política americana. E me parece também que a escala desse escândalo chocou muita gente mesmo na sociedade acostumada a isso. Então, você tinha um esquema de cooptação das meninas, que era capitaneado na banheira é inacreditável. Essa foto na banheira, tranquilo, feliz da vida, né? O que ele teria feito aí meia hora antes disso, né? Ninguém sabe. Não, e assim, você falou da Hillary, eu fico pensando na quantidade de coisas... De humilhações, né? Ela é submetida, loucura, né? Até o passado assombrando. Não. E é isso, quer dizer, a escala que é algo também absolutamente louco, né? Um esquema montado pela Ghislaine Maxwell, que era namorada / assessora / agenciadora do Epstein, o uso de diversos imóveis para isso. Jovens, muito jovens, sendo levadas e com propostas atraentes, aparentemente, para fazer massagem uma vez, para participar de algo ligado à moda na outra e coisas desse sentido. E depois, as histórias trágicas envolvendo várias dessas jovens. Teve menina que se suicidou, depois mulher, teve gente que nunca se recuperou de problemas. Este ano teve uma jovem, que já nem tão jovem agora nesse momento, porque ela era muito Mas é que você falou que tem essa proteção das vítimas, mas neste caso, as vítimas estão colocando a cara cobrando. Então, elas sempre aparecem, elas fazem um movimento, elas estão em coletivas. Mesmo essa congressista republicana, a Marjorie Taylor Greene, ela aparece sempre falando e as vítimas atrás dela em coletivo. Então, elas estão literalmente dando a cara a tapa e fazendo cobranças. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar reparar? Exatamente. Não vai morrer tão cedo. Deixa eu chamar a Isabela Leite, porque a Grande São Paulo registrou mais um caso de feminicídio neste último final de semana. A vítima, uma mulher de 44 anos, foi morta a facadas na rua em Osasco. Isa. Oi, Sadi. Boa tarde novamente para você, a todos que seguem com a gente. Mais um crime de extrema brutalidade e, segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro dessa vítima. Esse feminicídio aconteceu na zona norte de Osasco, cidade vizinha aqui à capital paulista, na noite de sábado. As primeiras informações que a polícia tem, de acordo com o atendimento lá no local, é que essa primeira ocorrência ela foi chamada por uma questão de violência doméstica, mas depois a polícia militar conseguiu verificar que essa mulher, ela foi esfaqueada na rua por esse ex-companheiro. As imagens das câmeras de segurança que já foram obtidas pela investigação mostram que um homem, ele até chega a se aproximar durante a briga, pede para que o agressor parasse, mas depois ele se distancia e vai embora. A vítima, a Simone Pereira de Oliveira, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Agora, outros laudos vão ajudar a polícia a concluir essa investigação, mas a principal suspeita é que tenha sido um crime de feminicídio, justamente porque o principal suspeito, Wagner Santos, está foragido e não se apresentou até agora. A gente tem reiterado nessa dia aqui no Estúdio I
os diversos casos de feminicídio que a gente tem registrado na região metropolitana e em todo o país, mas com essa brutalidade e esse caso no meio da rua. O Ministério de Portos e Aeroportos lançou aqui em São Paulo hoje, no aeroporto de Congonhas, bem pertinho de onde nós estamos também, uma campanha que chama Feminicídio Não Decola. Essa campanha é para trazer mais um espaço de orientação para que não só as mulheres, mas também os homens entendam que violência contra a mulher é crime e trazendo mais informações e também os canais de denúncia, principalmente o Disque Denúncia 180, para que quem presencie qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência, seja nos terminais, nos aeroportos, seja no convívio com amigos ou até mesmo dentro de casa, entendam que aquilo é inadmissível e que denunciem. E chamam não só as mulheres vítimas para pedirem ajuda, mas que também os homens entrem nesse combate, para que a gente possa, em algum dia, quem sabe, espero muito que isso aconteça, a gente reduzir essa epidemia de violência contra a mulher que a gente tem acompanhado, principalmente nos últimos meses, não só em São Paulo, mas em todo o país. Volto com você. Isso, Isa. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai fazer intervalinho, a gente volta já.